o nascimento. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi nosso nascimento, quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas. Foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência, também ganhamos a força que nos impomos com sucesso mais tarde. Estou indo muito longe aqui? O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com nossos sucessos posteriores em nosso trabalho e nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente do nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser tirado com fórceps? Ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia, sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superados parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos suas raízes, podendo mais tarde resgatar e reconquistar o que nos falta de uma outra maneira, muitas vezes com uma ajuda externa. Encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe, agora com uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite, tomamos a vida fora dela. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão. Quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que dela flui para nós. Tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos nossa mãe. Este tomar é ativo. Precisamos sugar para que seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. Através dela ficamos plenos. Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz, pois do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com a sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeitará da mesma medida e da mesma forma, assim como seu trabalho e sua profissão. Quando alguém se alegra com sua mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida em que alguém toma a sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e o seu trabalho o presentearão da mesma medida, com sucesso. Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Assim como sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afasta dele. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega a nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento, vivenciaram a separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa, se a mãe ficou doente, precisou ficar hospitalizada, quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los. Essa experiência tem como consequência uma profunda mudança no nosso comportamento posterior. A dor da separação e o desamparo, o desespero de não poder ir até ela, quando dela tanto precisamos, conduz a uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela, eu fico sozinho, eu permaneço distante dela, eu me separo dela. Mais tarde, quando a criança pode voltar para a mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela.
Por exemplo, a criança não se permite ser tocada por ela, fecha-se a ela e ao seu amor. A mãe espera por ela em vão. E quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança rejeita internamente e muitas vezes expressa isso. As consequências de um movimento interrompido. O movimento em direção à mãe interrompido precocemente tem amplas consequências para a vida posterior e para o nosso sucesso. Como isso se mostra em detalhes? Mais tarde, quando essas crianças querem ir em direção a alguém, por exemplo, a um parceiro, seu corpo se lembra do trauma da separação precoce. Então se detém internamente em seu movimento em direção a ele. Ao invés de se dirigir ao parceiro, ficam esperando que ele venha em sua direção. Quando ele realmente se aproxima, frequentemente têm dificuldade de suportar sua aproximação. Rejeitam-no de uma ou de outra forma, ao invés de receberem-no felizes e tomá-lo. Sofrem com isso e mesmo assim só podem se abrir para ele hesitantes. E quando fazem isso, muitas vezes o fazem só por um curto espaço de tempo. Algo parecido ocorre em relação ao próprio filho. Algumas vezes também suportam com dificuldade a sua proximidade. Qual seria a solução para eles? Esse trauma superado onde começou, pois quase sempre atrás de um trauma existe uma situação na qual o movimento que havia sido necessário não foi possível, de forma que permanecemos imóveis em tal situação, como enraizados ou paralisados. Como se resolve um trauma assim? Ele se resolve em nosso sentimento e em nossa recordação, quando, apesar de todo medo, voltamos a essa situação e resgatamos internamente o movimento impedido ou interrompido na primeira ocasião. Qual é o significado disso para a interrupção precoce do movimento em direção à mãe? Voltamos outra vez para a situação de outrora, a ser novamente a criança de outrora. Olhamos para nossa mãe de outrora e, apesar da dor crescente, da decepção e da raiva de outrora, vamos em direção a ela, dando pequenos passos com amor. Nós nos detemos internamente, olhamos em seus olhos, esperamos até sentirmos dentro de nós a força e a coragem para o próximo pequeno passo e os passos seguintes até cairmos finalmente nos braços de nossa mãe, abraçados e segurados por ela, finalmente de novo unidos a ela com amor. Mais tarde, experimentamos aqui também para começar primeiro internamente, se conseguirmos fazer esse movimento com o parceiro amado. Olhamos para ele em seus olhos e, ao invés de esperar que ele se movimente em nossa direção, damos o primeiro pequeno passo em direção a ele. Depois que tivermos reunido força suficiente, damos um segundo passo. Dessa forma, continuamos a ir em sua direção, lentamente, passo a passo, até que o tomemos em nossos braços e ele a nós, até que o seguremos e deixemos que ele nos segure, feliz e longamente. Movimento em direção ao sucesso. Por que descrevi isso tão detalhadamente? O movimento interrompido precocemente em direção à mãe se comprova, mais tarde, ser um obstáculo decisivo para o sucesso de nosso trabalho, em nossa profissão, nas nossas empresas. Aqui também trata-se de dirigir ao sucesso, ao invés de esperar que ele venha a nós. Por exemplo, quando esperamos pelo salário sem antes entregar o rendimento correspondente, quando nos escondemos atrás de outro, ao invés de nós mesmos fazermos o trabalho e nos afastamos ao invés de nos dirigirmos a alguém e ao trabalho com alegria. Todo sucesso tem a face da mãe. Aqui também vamos internamente em direção ao nosso sucesso e a outros seres humanos, dispostos a fazer algo por eles, servi-los ao invés de duvidar, ficar parados e esperar que eles se movimentem. Então nos dirigimos a ele, ao nosso sucesso, passo a passo, e sentimos a cada passo nossa mãe, carinhosamente, através de nós. Conectados a ela, estamos bem preparados para o nosso sucesso e chegamos a ele como chegamos a nossa mãe. Primeiro, nós fomos até nossa mãe e agora nós vamos ao sucesso. A dedicação. A dedicação é um movimento que começa no nosso coração, torna-se fácil para nós, uma vez que já retornamos com sucesso até nossa mãe. Mas o que ocorre quando algo se opõe a esse retorno
ou quando esse movimento foi interrompido precocemente na vida. Ao invés de nos dedicarmos a nós e a outros com amor e respeito, nos afastamos dele. Então, o afastamento se torna um movimento básico interno e externo em nossos relacionamentos e também em nosso relacionamento com sucesso. A questão é como podemos inverter o movimento de afastamento para a dedicação à nossa vida, a outros seres humanos, ao nosso sucesso e à nossa felicidade. Proponho para isso um exercício interno. Com sua ajuda, podemos perceber um movimento interno do corpo, um movimento de afastamento que podemos inverter para uma dedicação ampla. O exercício. Sentamos-nos eretos em um canto de uma cadeira. Expiramos profundamente pela boca e inspiramos profundamente pelo nariz. Enquanto isso, ficamos de olhos abertos e repetimos essas respirações mais 2 vezes. Então, fechamos os olhos e respiramos normalmente. Nossas mãos estão sobre nossas coxas com as palmas abertas para cima. Lentamente estendemos nossos braços e mãos cada vez mais para frente, em direção a alguém. Ficamos sentados eretos. Sentimos como nossas costas ficam eretas e quanto mais estendemos nossos braços para frente, estendemos-los em nossa imaginação em direção à nossa mãe. Enquanto permanecermos nessa postura, tomamos consciência de quantas vezes em nossa vida e em quantos diferentes modos nos afastamos dos outros, ao invés de nos dedicarmos a eles. Permanecemos nessa postura, mesmo que nesse movimento isso ainda seja difícil para nós. Movimentamos nossos braços e nossas mãos abertas, ainda mais para frente, conservando as nossas costas eretas. Lenta e suavemente abrimos nossos olhos. Sem nos movimentar, percebemos o nosso redor como um todo para frente, para a direita e para a esquerda, inclusive para trás. Abrimos nossos ouvidos dispostos a ouvir tudo aquilo que os outros querem nos comunicar e nos percebemos dedicados a eles, unidos a eles com nossa mãe e muitos outros seres com amor e confiança. Voltamos a respirar profundamente. Primeiro, expiramos, inspiramos e expiramos mais 3 vezes, profundamente. Continuamos eretos, com as costas levemente inclinadas para frente. De repente, sentimos-nos conectados com muitos seres humanos de outra maneira. De olhos abertos e brilhantes, com os ouvidos abertos, sentimos-nos dedicados a eles de outro modo. Também com aqueles aos quais estamos ligados através de nossa profissão e nossa empresa. O que ocorre agora com o nosso sucesso? Ainda está esperando? O que ocorre com nossa alegria e nossa felicidade? Também se dedicam a nós como nossa mãe.